A placa cujo significado é ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, faz parte da sinalização de serviços auxiliares, advertência, regulamentação ou indicação. Olha, serviços auxiliares está dentro de... Eu vou até fazer isso aqui, ó. Serviços auxiliares está dentro das placas de indicação, tá? Então, quer dizer, dentro das placas de indicação a gente tem serviços auxiliares, atrativos turísticos, indicação do sentido local e distância. Então, isso aqui, ó, indicação e serviços auxiliares é a mesma coisa. Portanto, se eu marcar uma das duas, aí vai ficar estranho, porque não pode ter duas respostas, né? Uma é a outra e vice-versa. Então, eu já elimino aqui, ó. Se eu marcar A, tem que ser D também. Se eu marcar D, tem que ser A. Então, está eliminado aqui. Aí eu fico entre advertência e regulamentação. Perceba que aqui, olha, mantenham-se à direita. Existe uma ordem. Mantenha-se à direita. É função, finalidade das placas de regulamentação impor, ser imperativas. Olha, é proibido, então é permitido, ou faça assim, ou não faça assim. Então são as placas de regulamentação que imperam, passam a expressão de obrigatoriedade, dever. Então esse mantenha-se aqui é uma ordem, obviamente está relacionado à placa de regulamentação. Se você for lá no grupo das placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular, você vai encontrar essa placa lá. Ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Então, resposta C aí pra gente. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. São aplicados junto a obstáculos como viadutos e pontes. Realmente, às vezes tem um viaduto ali, tem aquela coluna no meio segurando o viaduto. Às vezes na ponte também, né, tem as muretas da ponte. Aqui está dizendo, ó, que são aplicados. O que é aplicado nesses viadutos e pontes? Obstáculos, de um modo geral. Dispositivos de canalização. Sim, canalização é aquela marcação que tem no pavimento que vai canalizando o trânsito para um lado e para o outro, orientando ali o fluxo para evitar que a pessoa justamente colida com esse obstáculo que está na frente. Então aqui cabe, serve. Dispositivo de sinalização de alerta, que são aquelas espécies de plaquinha, né? Fica ali de forma vertical. Também tem, eu vou até desenhar aqui, em vez de eu ficar fazendo com a mão, né? Eu desenhar, acho que fica melhor. É claro que não é tombado assim, não é? Porque eu sou péssimo para desenhar. Aí tem assim, ó, isso aqui é uma espécie de um painel de cor amarela, né? Eu tento consertar, acabo estragando ainda mais o desenho. Ó. Isso aqui é um painel de cor amarela, o fundo dele é amarelo, e tem aqui esses desenhos em forma de V assim, ó, de cor preta. E ó, tem a haste aqui, né? Porque isso fica como se fosse uma placa. Tem a haste, esse aqui é preso no chão. Isso aqui é um dispositivo de sinalização de alerta, também encontrado em obstáculos, serve como resposta. Marcadores de obstáculo e perigo, sim, também serve. Todas alternativas, letra D. E a dica é, em 80% das vezes que na letra D estiver escrito todas, essa será a resposta. Sobre preferência, é falso afirmar. Vejam bem, a gente tem que estar muito atento para não confundir preferência com prioridade. Prioridade são os veículos em situação de urgência, emergência, ambulância, polícia, fiscalização e tal. Então aqui é preferência, não é prioridade, tá? É muito importante estar atento a isso. E quando a gente fala de preferência, as regrinhas são 3. Rodovia, rotatória e direita. Nessa ordem, tá? Não tem sinalização, quem tem a preferência? Primeiro, a rodovia. Segundo, quem estiver na rotatória. Terceiro, quem estiver pela direita do outro condutor. Não é nem do cruzamento, não. Só que aqui o examinador está querendo a falso. Ó. É falso afirmar. Tem que prestar muita atenção nisso para não confundir, tá? Então vamos lá. No caso de rotatória, o que estiver circulando por ela tem preferência. Existe preferência para quem está na rotatória, gente? Existe. Está aqui, ó, em segundo lugar aqui. Ó. Então, isso aqui é verdadeira. O examinador está querendo a falsa. Eu já posso eliminar essa. Os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência sobre os demais. Curiosamente, nas regrinhas aqui do artigo 29 do Código de Trânsito, não consta aqui o veículo que se desloca sobre trilhos. Mais adiante você vai encontrar. Se você for ler lá no Código de Trânsito direto, você vai encontrar que sim, os veículos que se deslocam sobre trilho têm preferência sobre os demais. É uma exceção a essas regras aqui. Então, isso é verdadeiro. Como o examinador está querendo a falsa, a gente já pode eliminar a B também. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está na rodovia. Sim, é verdade, está aqui em primeiro lugar, aqui, ó, rodovia.
verdade, como o examinador quer a falsa, eu já elimino ela também. Só pode ser a D, a falsa, né? Veículos que transitam à esquerda da via e que forem virar à direita, tem preferência. Aqui a gente falou de direita, não falou? Mas não é virar à direita, não. É quem está à direita. Então, aqui, ó, esse veículo está à esquerda. O veículo transita pela esquerda. Quem está à esquerda não tem preferência. Então, isso aqui é falso. O examinador quer a falsa, achei. Letra D é a resposta. Ao notar a rápida aproximação de um veículo em caráter de urgência, está ouvindo ali, né? O dispositivo sonoro acionado. O que você deve fazer? Encostar o seu veículo mais à direita da pista, liberando a passagem? Sim, diz a regra que quando a gente ouve ali o dispositivo sonoro, a gente tem que deslocar para a faixa da direita, deixando a da esquerda livre. Então, se aqui diz que é para deslocar para a direita, tá ok. Essa serve como resposta. Acelerar e procurar um local melhor para ceder passagem? Olha, eu sei que muitas vezes a gente está ali agarrado, então você precisa dar uma aceleradinha para sair do tumulto ali e encostar, né, dando passagem. Mas aqui fala, ó, o examinador usa o termo deve, obrigação. Você tem obrigação de acelerar? Não, não tem obrigação de acelerar. Letra B está fora. Deve manter a marcha? Você até pode manter a marcha, né? Você também não é obrigado a aumentar e nem diminuir. Você deve encostar, dar passagem. Então, letra C, você deve manter a marcha. Aliás, eu falei não é obrigado a diminuir. Você não tem obrigação de manter, você pode diminuir a velocidade se você quiser, tá? Inclusive é o recomendável. Então, letra D não cabe aqui também com o deve, tá? Todas as alternativas acima estão corretas? Não, não estão todas corretas, não. Letra D está eliminada. A letra A não tem contestação. Encostar sim à direita e liberar a passagem. Letra A é a resposta. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão... Você tem ali 5, 6, 10 caminhões, ônibus, carretas. Esses veículos andando em fila, eles devem, é dever, obrigação deles. Aumentar a velocidade? Não. Manter-se à esquerda? Não. Contrário, né? É à direita e deixando aí a faixa da esquerda para quem quer ultrapassar ou transitar em velocidade maior. Manter distância entre si? Certamente será essa a resposta. As carretas e caminhões precisam manter distância entre eles, de maneira que os automóveis, os veículos mais rápidos, possam intercalar na fila, ultrapassando de um a um. Você não pensa bem, você chega atrás de 3, 4, 5 carretas, se elas estiverem todas coladas uma na outra, como é que você vai ultrapassar 5 carretas? Haja reta para poder dar conta disso, né? Então é dever desses veículos de grande porte ou mais lentos manterem distância entre si para que os outros possam intercalar na fila. Manter a velocidade? Bom, eles podem até manter a velocidade, podem, isso é uma opção deles. Mas aqui está falando dever. Eles devem manter a velocidade? Não, não é. Letra D está fora, confirmada aí letra C. Quando o veículo aquaplanar, o condutor deve... Olha, o aquaplanar aqui é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água que se forma na superfície da pista. Não é grande volume d'água não, que é empoçamento d'água, o efeito é outro, não é o deslize. Quando há o empoçamento, ao invés do veículo deslizar, ele trava nele, não é que ele para de uma vez, mas há uma resistência grande nas rodas. Imagina você passando correndo dentro de um grande volume d'água. Faz aquele barulhão, né? E o carro dá aquela prendida. É diferente da aquaplanagem. A aquaplanagem é uma camadinha fininha d'água e o veículo desliza sobre essa camada. Nesse momento, a aderência dos pneus com o pavimento é zero, não tem contato com o chão. Isso acontece por quê? Velocidade demais. Passou de 60 por hora aí, o veículo já perde muito peso, então ele acaba subindo nessa camadinha d'água. Essa aquaplanagem também ela é chamada de hidroplanagem, tá? Então pode ser chamado de hidroplanagem. Conferiu? E cuidado para não confundir com aguaplanagem. Não é água, é aquaplanagem. O ideal é que sob chuva, lugar plano ali, viu que tem aquela camadinha d'água, que você diminua a velocidade. Abaixo dos 60 por hora é o seguro. Mas se contudo acontecer de você sentir que o carro aquaplanou, e uma maneira de você perceber se ele está aquaplanando é olhando o retrovisor interno e observe lá atrás. Se o carro está deixando rastro, é porque os pneus estão removendo a água e está tendo contato com o chão. Agora, se ele não está deixando rastro, está aquaplanando, nesse momento você deve, olha bem, ó, deve acelerar imediatamente. Cara, você vai acelerar numa aquaplanagem? Claro que não, acelerar aqui totalmente fora, né? Movimentar a direção bruscamente, tudo que é brusco, né? Muito
É complicado no momento desse, não é adequado também. Esterçar levemente a direção e não frear. Então, muitos aqui podem ficar em dúvida sobre o que é esse esterçar. Então, vamos analisar a letra D primeiro, depois a gente volta nesse esterçar. Frear bruscamente. Olha o bruscamente de novo, é complicado. Bruscamente não é bom em nenhuma circunstância. Mas aqui, ó, esterçar levemente a direção é fazer leve movimento com o volante. Olha, virar o volante bruscamente não é bom. Tá até aqui, ó, movimentar bruscamente a direção não é bom, isso não é adequado. Mas o movimento leve com a direção, levinho, 2 centímetros ali que você movimentar com a direção, é bom, ajuda as rodas a cortarem a água ali, procurar um ponto onde ela consiga fazer a remoção da água e ter contato de novo com o asfalto, com o pavimento. Então isso é bom. E o não frear, porque se o veículo não tem contato com o chão, a aderência dele é zero, se você freia, ao invés dele parar, ele desliza mais ainda sobre a água e você perde o controle total do veículo. Então tá certo, não frear e movimentar, esse esterçar é movimentar levemente o volante. Então letra C aqui é a resposta. A placa A23 indica... Olha, na verdade ela não indica, né? Ela adverte, não é verdade? O termo aqui deveria ser adverte. Por quê? Porque ela não é placa de indicação, ela é placa de advertência. Nós temos 3 grupos de placas: regulamentação, advertência e indicação. Mas, contudo, vamos ver as alternativas para ver se tem como responder, ainda que a questão esteja prejudicada por esse termo aqui. O examinador vacilou aí, né? E outra coisa, não precisa se preocupar em decorar o código da placa não, tá? Eu não sei porque o Detran ainda continua colocando código de placa aqui. Desde que você visualize a placa, sabendo o significado da aplicação dela, já é suficiente. Então, essa placa aqui é pista irregular? Não, não é. É passagem de nível sem barreira? Não é. Ponte móvel? Essa é a resposta. Observe que aqui nós temos um desenho simulando uma água, né? Umas ondazinhas aqui. E tem uma ponte e essa ponte está se erguendo. Então, é ponte móvel o significado dessa placa. Ela adverte que tem uma ponte móvel, ela não indica, tá bom? Apesar do erro, do vacilo aqui do examinador, deu para achar a resposta com facilidade. Então, vamos considerar aí, letra C. Os elementos da sinalização horizontal que estão escritos ou desenhados na via, indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente, chamam-se... Bom, aqui carece de um pouquinho de entendimento sobre o assunto, né? Elemento de sinalização horizontal. E aqui embaixo fala que vai estar indicando ou complementando uma sinalização vertical. Então vamos lá. Sinalização vertical é o que está nas placas. Beleza? Então aqui, ó, estacionamento regulamentado. Aí pensa, sinalização horizontal é o que está no pavimento. Imagine que aqui, ó, no pavimento, o órgão de trânsito pintou aqui, ó, uma linha branca nesse formato. Aqui está o meio-fio, né? Está o meio-fio, aqui está o meio da rua. Nesse formato, o que a pessoa entende aqui? Essa sinalização horizontal aqui está complementando a sinalização vertical, mostrando que essa área de estacionamento, ela acontece aqui, ó, beleza? Dentro desse espaço aqui. Então, ótimo. Os elementos de sinalização horizontal que estão escritos nesse caso aqui não está escrito, né? Escritos ou desenhados, então pode ser uma coisa ou outra, na via, indicando ou complementando a sinalização vertical existente, chama-se... Então vamos lá, canalizações. Marcas de canalização é um tipo de sinalização horizontal, mas não é escrita, né? Escrita não, ela é desenhada, igual aqui, né? Uma pintura. Então não cabe para os dois casos, aqui escrito ou desenhado. Símbolos e legendas. Ah, tudo bem, símbolos. Aqui poderia ter pintado no chão ônibus, escrito, né? Ônibus. E no lugar aqui, em vez de ter a placa de estacionamento regulamentado, tem a placa de ponto de parada, que é para ônibus. Então, nem seria o caso aqui. Então, símbolos, beleza. Legendas, poderia ter o ônibus desenhadinho aqui, legendas, está escrito. Cabe, nesse caso aqui, cabe tanto uma quanto a outra, escrito ou desenhado. Setas direcionais também podem estar no chão, mas não são escritas, só desenhadas. Então, exclui o escrita, né? Faixas também só desenhadas, não escritas não. Então, aqui alcança aqui os dois, que é o escrito ou desenhado, é os símbolos e legendas. Letra B aí para vocês. Lembrando que todas aqui são sinalização horizontal. Sinalizações horizontais são pintadas no pavimento, sim.
A placa A17 adverte o condutor do veículo da existência diante de... A17, não precisa decorar esse código, tá? Aparece aqui, você ignora, apenas observe a placa e vê se o termo usado aqui corresponde à placa. Adverte, corresponde, porque ela é uma placa de advertência, então tudo bem. Então ela adverte ao condutor do veículo a existência diante de quê? De uma pista escorregadia? Não, isso aqui não é pista escorregadia. Um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície. Sim, isso aqui é uma irregularidade na superfície da pista. Essa certamente será a resposta. Um trecho com lombada? Não, não é lombado. Quando é lombada tem só uma lombada, assim, tá vendo? Não são várias, igual vocês estão vendo aqui, não. Tá fora. Uma depressão? Não, a depressão é o contrário, né? É a lombada invertida. Ela é assim. Então também tá fora. A resposta aqui é assim. Letra B. O significado dessa placa é pista irregular. Portanto, é um trecho de via perigosa pela irregularidade de sua superfície.